Olá, paz a todos. Vamos à leitura de 2 versículos da Palavra de Deus para a reflexão. Encontramos na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, os versículos 3 e 4. Assim está escrito: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Temos observado nestes 2 versículos a referência feita a Deus como o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação, cujo propósito é nos consolar nos momentos em que nós enfrentamos tribulações, situações que fogem ao nosso controle, que surgem de maneiras inesperadas. Então, por aqui nós encontramos que o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo é o Pai da misericórdia e é o Deus de toda a consolação. Ele tem este prazer de nos consolar, porque nos conhece, lembra e sabe da nossa estrutura, que somos pó, somos fragilizados e somos limitados. O que Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 15, os versículos 4 e 5, diz-nos o seguinte: Porque tudo o que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que, pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Deus usa a sua palavra para também nos consolar. E o versículo 5, ora, o Deus de paciência e consolação, o Deus de consolação, vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Então, temos atentado aqui claramente que esta é uma característica do Deus a quem servimos, o Deus grande, poderoso, soberano, verdadeiro, fiel. É também o Deus da paciência, é o Deus da misericórdia e é o Deus da consolação, conforme nós observamos aqui. Olhando para nós, não são poucas as vezes que nós nos encontramos em algumas situações que precisamos do consolo, principalmente da parte de Deus, porque as pessoas não podem nos consolar. Existem situações que não estão nas pessoas. Jesus, quando passou por aqui, enfrentou várias situações em que ele tinha e podia, como ainda pode hoje, consolar as pessoas. Nós encontramos uma mulher viúva lá da cidade de Naim, e chegou o dia que seu filho morreu. Ela estava chorando, desconsolada, as pessoas procurando consolar, mas a palavra das pessoas não tinha este poder de acalentar aquele coração. Mas ao chegar Jesus, que como sempre era movido pela compaixão, ele se volta para aquela mulher e diz a ela: não chores. E ela não chorou. O choro dela se estancou naquela mesma hora. Jesus, então, fez um milagre, ressuscitou o seu filho, e aquele choro, aquela tristeza, se transformou em alegria. Nós, nos nossos dias, enfrentamos isto. Às vezes são situações de enfermidade, de provações, de necessidade, de perdas de entes queridos. Em todas essas situações,
nós nos sentimos numa condição bem fragilizados, e é exatamente neste momento que nós precisamos da consolação. E a consolação eficaz para a nossa vida é aquela com a qual o próprio Deus nos consola. Foi o que Paulo deixou escrito aqui. Ele é o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação. Não há uma situação em que Deus não tenha o consolo necessário para cada um de nós. Então, o consolo de Deus não são pequenos. As consolações de Deus não são pequenas. É o que nós encontramos aqui no livro de Jó, no capítulo 15, o versículo 11. E veja que Jó precisou e muito das consolações de Deus no momento que ele enfrentou de tantas dificuldades e percas irreparáveis na sua vida, mas foi o momento em que ele pôde experimentar a consolação de Deus para a sua vida. Capítulo 15, versículo 11, é uma palavra de Elifaz para Jó. Diz assim: porventura, as consolações de Deus te são pequenas? Ou alguma coisa se oculta em ti? Então, provando aqui que as consolações de Deus não são pequenas. É uma pergunta. Não são pequenas e não são limitadas. Se ele é o Deus de toda a consolação, então ele não está preso a limites para manifestar esta consolação. É um Deus maravilhoso, prazeroso e agradável, que vem ao nosso encontro nestes momentos em que nós estamos precisando do socorro, da sua ajuda em forma de consolação. Consolação. E quando os nossos cuidados se multiplicam e começamos a ficar aflitos, angustiados, preocupados e muitas das vezes sem saber qual a decisão tomar, é exatamente nesta hora que a consolação de Deus para a nossa vida, ela é bem-vinda, porque ela tem uma função, conforme o salmista deixou registrado aqui no Salmo que nós encontramos, 94, e o verso de número 19. Está escrito assim: multiplicando-se dentro de mim os meus cuidados, as tuas consolações recrearam a minha alma. Então veja, o salmista, quando se viu diante de uma situação que os cuidados tinham se multiplicado, e certamente com os cuidados multiplicados, a pessoa chega a um momento em que ele precisa de um socorro, de uma ajuda, de uma consolação, para que possa, então, aliviá-lo daquelas pressões e colocá-lo em sintonia com o propósito de Deus para ter o direcionamento como resolver cada uma daquelas situações. Então, o que o salmista disse é: multiplicando-se dentro de mim os meus cuidados, as tuas consolações recrearam a minha alma. Ou seja, trouxeram refúgio, alegria, descanso, segurança. É somente a consolação de Deus que pode fazer isso na nossa vida. Então, nós dependemos sempre da consolação de Deus para com a nossa vida. E veja bem o que Paulo deixou registrado aqui. Ele diz o seguinte: ele é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, é o Pai das misericórdias, é o Deus de toda a consolação. Ele nos consola em todas as nossas tribulações, para que também nós, uma vez consolados pelo Senhor, possamos cumprir o que diz a Escritura. Possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos
somos consolados de Deus. Então, a mesma maneira que Deus consola a cada um de nós, nos prepara, nos capacita e nos encarrega de também consolarmos a outros que estiverem em alguma situação de tribulação, de sofrimento, de necessidade, de provação ou de perda de algum ente querido. Então, é com esta mesma consolação que nós recebemos de Deus que devemos, então, consolar as outras pessoas. Seremos ali, então, um instrumento de Deus para aquele momento e para aquela pessoa naquela situação. Porque quando Deus nos consola, a nossa vida fica marcada com aquela consolação e nós jamais esqueceremos o que Deus fez e faz por nós nestes momentos quando estamos enfrentando a tribulação, a necessidade, as percas que são para nós irreparáveis, mas nesta hora a consolação de Deus é tudo o que nós precisamos. E quando Ele vem e nos consola, não somente resolve a nossa situação, mas nos coloca também na condição de observar outros que também estejam nesta mesma condição, sendo atribulados, que sejamos ali um instrumento de Deus para, através de palavras movidas pela compaixão de Deus sobre a nossa vida, possamos também consolar a outros que estão passando por aquele caminho pelo qual nós já atravessamos. E o Senhor Deus nos socorreu, veio ao nosso encontro e nos ajudou. E precisamos, então, ser grato diante de Deus por nos consolar. Porque se não fosse Deus a nos consolar nos momentos da nossa tribulação, como nós haveríamos de seguir adiante, continuar? Porque quando vêm essas tribulações, provações, necessidades e percas, muitas das vezes as pessoas perdem o chão, perdem o sentido e ficam como que sem saber a decisão que precisa se tomar. É justamente nesta hora que a consolação de Deus ela é bem-vinda na nossa vida, porque ela vai trazer-nos segurança, paz e consolação. Nós vamos ser consolados pelo Senhor. E a consolação de Deus não é um engano, não é uma bajulação, é algo que toca profundamente o nosso coração e nós nos sentimos consolados, como que abrigados debaixo da potente mão de Deus e do seu cuidado para com a nossa vida. Tudo isso faz parte da consolação com a qual o Senhor Deus consola a cada um de nós. Então, o Deus de toda consolação é quem nos consola. E Ele o faz quando nós estamos em situações que não estamos conseguindo controlar ou resolvê-la da melhor maneira, porque nós somos vulneráveis e frágeis. Mas temos um Deus poderoso, fiel, verdadeiro, que é o Deus de toda consolação e que neste momento Ele vem em nosso socorro para nos ajudar e nos manter firmados em sua presença, para que possamos desfrutar todo o cuidado de Deus dispensado para a vida de cada um de nós. Então nós observamos nesta reflexão que o Deus soberano é também o Deus de toda a consolação e que não são poucas as vezes em que nós precisamos ser consolados. Também que em situações de provações, necessidades e percas, nós nos achamos vulneráveis, carentes de uma consolação. E o salmista, e o patriarca Jó, ele falando a Jó, deixou registrado que as consolações de Deus não são pequenas.
elas são grandes e que, quando se multiplicam os nossos cuidados, as consolações de Deus têm a função de recrear a nossa alma, trazer alento, alegria, refrigério e segurança. E que, quando somos consolados com a consolação de Deus, Ele também nos prepara e habilita para que possamos, então, consolar a outros que estão também enfrentando as tribulações. E nunca esquecer de agradecer a Deus, que no momento mais difícil da vida, foi Ele que veio ao nosso encontro e nos consolou. E por isso nós ainda estamos prosseguindo, caminhando adiante, porque Deus veio ao nosso encontro no momento difícil, trazendo-nos a sua consolação. Você já foi consolado por Deus? Quantos momentos difíceis, aparentemente, você já atravessou e de uma hora para outra parece que as coisas que estavam fora de controle ficaram equilibradas, tudo sob controle, e aquela insegurança que estava procurando dominar o teu coração, no lugar dela estabeleceu-se a paz e a confiança em Deus. Exatamente, isto foi a consolação de Deus, tanto para mim, quantas vezes o Senhor já consolou o meu coração. As consolações de Deus, elas são úteis e necessárias para a nossa vida. Então pensa bem, por que se deixar levar pelo abatimento, pelo sofrimento, pelo medo, pela angústia, curvar-se diante de situações adversas, quando nós temos um Deus que é o Deus de toda consolação e está pronto para nos consolar em todas as nossas tribulações. Então lembre-se, quando sentir um momento difícil, clame a Deus. Ele é o Deus de toda consolação. Ele virá ao nosso encontro e vai nos consolar e nos manter seguros diante da sua presença. Pensa sobre isto, reflita. O Deus que servimos é o Deus, é o Pai das misericórdias e é o Deus de toda a consolação. O prazer de Deus é vir ao nosso encontro e nos socorrer nos momentos em que nós mais precisamos. Quem sabe hoje você está precisando da consolação de Deus para a sua vida. No entanto, Ele é aquele que está disponível. Clame a Ele e você receberá as consolações do Senhor na sua vida. Querendo Deus, amanhã retornaremos.